bom poder falar com você mais uma vez, muito bom estar aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor. Como eu tenho dito, isso alegra o nosso coração de poder instruir, de conduzir você na palavra do Senhor, no desejo que você cresça, que você seja edificado e que nesse momento, quando você passa por talvez lutas, provações, incertezas, quem sabe tristezas, perseguições, desânimo, frieza espiritual, o desejo é que a palavra de Deus chegue de encontro ao seu coração, te alimentando, te fortalecendo, fazendo com que você seja despertado espiritualmente pela graça de Deus, pela bondade, pelas misericórdias dele que se renovam a cada manhã em cada um de nós. Grande é a fidelidade do Senhor para conosco. Estudando Tito 2, versículo 11 e 12, a respeito da graça de Deus, quando Paulo fala que a graça de Deus ela nos treina, educando-nos para uma vida sensata, justa e piedosa, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Vejam que não basta apenas negar a impiedade e as paixões mundanas. É necessário que se faça isso. Olhar para a impiedade, para as paixões mundanas e dizer não. Mas não basta apenas, e isto não é o suficiente. É necessário que haja uma tomada de decisão da minha parte, da sua parte, em dizer sim, em tomar uma decisão deliberada de nos comprometer com uma vida sensata, com uma vida justa e piedosa. Vejo que isso exige de nós comprometimento, decisão, determinação, desejo, vontade de que Deus opere isso no nosso coração por esta graça. Se a graça ela nos salva, ela nos educa, ela nos treina para renegar, para dizer não à impiedade e paixões mundanas, então agora ela nos qualifica a tomar essa decisão, a dizer sim, eu quero um outro estilo de vida, eu quero viver de conformidade com o padrão daquele que me comprou, daquele que me salvou, daquele que me libertou do império das trevas e que tem me educado por sua graça, por esse favor imerecido, tem me treinado a viver essa vida de não somente negar aquilo que é ímpio, aquilo que é imoral, mas também me dar uma disposição, uma predisposição de me comprometer, de me desafiar, de colocar esforço, labuta, de modo que eu me entregue, de modo que eu busque essa vida sensata, essa vida justa e essa vida piedosa. E então, aqueles que estão lá no mundo serão atraídos por Cristo, para Cristo, por ver o que é que a graça opera em mim, o que ela opera em você, à medida que nós vamos sendo moldados, lapidados por essa graça, e nós tomamos essa decisão de forma bem voluntária, de bem disposta, decidido a nos comprometer. Isso é comprometimento, isso é aliança de um desejo de uma vida sensata, de uma vida justa e de uma vida piedosa. Isso implica desafio, isso implica esforço, perseverança, continuidade, diariamente, labuta e sofrimento e às vezes choro para nos, como se diz, nos manter nessa decisão, nessa escolha que a graça tem nos conduzido, que ela tem sido efetiva na nossa vida, que ela tem nos instruído e tem nos ensinado. Vejam que quando ele fala dessa sensatez, Tito na sua carta, primeiro capítulo, versículo 8, depois no capítulo 2, versículo 2, 4, 5 e 6, ele fala de sensatez. Essa sensatez significa você viver de maneira autocontrolada, não ceder às várias paixões e os impulsos da carne, dos momentos difíceis,
de ataques, de perseguições, de injustiça, dá lugar à ira, raiva, ódio, ciúme ou inveja. Então vejam bem, viver uma vida sensata é ter uma vida autocontrolada de forma consciente, racional, de modo que às vezes o nosso coração está acelerado, irado, desejoso de que façamos aquilo que as paixões da carne desejam, os impulsos da carne, revidar, retribuir, criar raiz de amargura ou outra coisa dessa natureza. Então viver uma vida sensata é você viver uma vida autocontrolado, dominando essas situações. Essa sensatez, ela tem o seu significado lá no um dos últimos do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? O autocontrole. O domínio próprio é fruto do Espírito, o autocontrole é fruto do Espírito. E a sensatez é sinônimo dessas coisas. É você ter domínio próprio, é você ter o autocontrole. É que você agora, sendo educado e treinado pela graça, você é dominado pelo Espírito Santo, você é autocontrolado pelo Espírito Santo. Então, o seu autocontrole não é que você se controla por si só, você se controla, mas na dependência do Espírito Santo, que concede esse fruto, que é o domínio próprio, que é o autocontrole, que é essa sensatez. Depois ele fala de vivermos uma vida de justiça ou uma vida de retidão. Então o que Paulo está dizendo é, tenha uma vida de integridade e retidão no trato com as outras pessoas. Seja seu pai, seja sua mãe, seja seu filho, seja seu amigo, seja professor, patrão, empregado, vizinho. Ele diz, nós temos que ter uma vida de integridade, de retidão, de justiça no nosso trato com as outras pessoas. Nós nunca deveríamos procurar levar vantagem nas questões. Nós deveríamos colocar a justiça, a retidão como primazia das nossas atitudes, das nossas decisões, das nossas escolhas. Nós não temos que pensar que nós temos que ganhar e levar vantagem em todas as coisas e ter o sucesso em todas as coisas, mas nós devemos nos conformar com os padrões de conduta de Deus. Esse Deus que nos salva pela sua graça é o mesmo Deus que nos educa por sua graça. Então nós temos que nos conformar aos padrões de conduta de Deus, conforme Ele revela na sua palavra, conforme Ele revela nos seus mandamentos e nos seus estatutos. E é basicamente isso que atinge o ímpio, é isso que alcança o pecador, é como ele percebe a nossa conduta, o nosso caráter formado pelo nosso coração. Isso é fruto daquilo que Deus está fazendo no seu coração, não é fruto das coisas externas, não é porque você pode agir de forma externa agradável, mas o seu coração pode estar irado, ele pode estar sendo agoniado, rancoroso, invejoso, em ciúmes, outras coisas dessa natureza. Então ele está dizendo, olha, tenha uma vida de integridade e retidão, faça ao outro, trate o outro exatamente como Deus o trataria. Como foi que Deus tratou Pedro quando ele o negou? Como foi que Deus tratou Judas quando ele o traiu? Como foi que Jesus tratou a mulher samaritana? Como que Jesus tratou a mulher adúltera? Então vejam bem, tratar o outro com integridade, com justiça, fazendo uso, expressando e tomando decisões com base no padrão de conduta divino, com base nos mandamentos de Deus e na palavra de Deus. Vejam, irmãos, isso é um grande desafio, isso exige luta, isso exige esforço, isso exige dependência do Espírito. É necessário voltar para as Escrituras e entender como essa graça opera de forma eficiente, como que ela transforma de forma eficaz e nos levando assim a esse padrão, a essa conduta do próprio Deus para as nossas vidas. Depois ele fala que essa graça nos educa a viver uma vida piedosa. Isso se refere à santidade e à devoção que nós devemos dar a Deus. Então viver de forma piedosa é entender a santidade de Deus, a quem nós servimos, a quem nós tememos, quem é o ser que nós representamos na terra, de quem nós somos embaixadores nessa terra. Então vejam bem,
essa santidade, essa devoção, essa vida piedosa, ela precisa começar lá no coração. Porque Jesus, escrevendo Marcos, capítulo 7, lá ele diz, Marcos escrevendo, né, as palavras de Cristo em Marcos 7, ele diz que do coração é que procede todo o mal do homem, né, todo mau desígnio, todo adultério, prostituição, inveja, ciúmes e discórdia. Então essa graça, ela precisa trabalhar lá no coração, ela precisa moldar, ela precisa dar essa nova natureza. É aquele coração que era de pedra, agora foi feito um coração de carne. E ele está sendo transformado, moldado, lapidado ao padrão de Deus, à conduta de Deus, aos princípios de Deus. É isso que a graça precisa fazer no meu coração, no seu coração. Nos moldar dessa forma, nos lapidar, ir lá no nosso coração e conformar os mandamentos de Deus, ou seja, conformar o nosso coração aos mandamentos de Deus, conformar o nosso coração com o caráter de Cristo, conformar o nosso coração com o caráter de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a retidão de Deus, a sabedoria de Cristo, a santidade de Cristo, não é? A nossa redenção em Cristo, ela precisa ser uma coisa vívida, real, algo que causa transformação lá no nosso interior, para que o exterior seja simplesmente o reflexo daquilo que o nosso coração é. Viver uma vida voltada para Deus. Tendo a certeza, olha, por que nós precisamos viver uma vida piedosa, justa, no trato com os outros? Porque nós sabemos que Deus examina o nosso coração, Deus sonda a nossa mente, Deus esquadrinha os nossos pensamentos. Então não tenha medo de confessar a Ele os seus pensamentos pecaminosos. Chega para Ele e abre o coração e diz: Senhor, eu preciso ser liberto disso. A graça me educa, a graça me treina. Então arranca todos esses pensamentos, não é, pecaminosos, tudo isso que passa no meu coração, na minha mente. Às vezes falamos uma coisa santa com o coração contaminado, com ira, com indignação em relação a alguém. Quando você confessa, você vive no amor de Deus, você vive no temor de Deus, você sabe que Ele esquadrinha você, você sabe que Ele te sonda e te conhece, conforme o Salmo 139 nos ensina. E essa graça, ela deve motivar você a viver de forma diferente nesse mundo. Essa graça, ela é toda poderosa, ela é toda suficiente para nos motivar a viver essa vida de sensatez, nessa justiça, essa retidão e também de forma piedosa, para a glória de Deus Pai. Sua graça, ela é suficiente para nos motivar a viver de forma diferente nesse mundo, de forma diferente de muitos daqueles que você conhece, que eu conheço, que professam conhecer a Deus, mas que as suas obras, que as suas atitudes, que as suas palavras, que as suas ações negam a Deus. E Tito faz essa advertência no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. A graça de Deus, ela é suficiente para operar no seu coração e fazer de você um verdadeiro cristão, autêntico, genuíno, de uma vida sensata, de uma vida justa e piedosa. Você viverá diferente daqueles que estão nesse versículo 16. Que Deus o abençoe, que Deus o qualifique para isso, que Deus honre o nome dele através da sua vida. É o desejo do nosso coração, que você seja edificado, fortalecido para viver para a glória dele. Deus o abençoe. Até mais. Fique com Deus.